Pessoal, estamos aí de novo, dando continuidade aí na aula sobre geradores elementares, onde nós iremos apresentar para vocês como é que chega-se à forma de onda de tensão senoidal nos terminais de um gerador elementar, tá bom? Então, na aula passada, nós terminamos aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, onde eu iniciei a representação, né, a explicação da representação dos diversos elementos aqui do nosso gerador elementar. Então, como eu falei com vocês, quais são os elementos envolvidos aqui? Nós temos o período, nós temos, está um pouco apagado aqui, ó, nós temos aqui a frequência, frequência F, né, que é medida em Hertz, temos a velocidade angular, ômega, que é medida em radianos por segundo, tá? Na mecânica, vocês são da mecânica, talvez vocês estejam mais habituados a trabalhar com rotação por minuto, rotação por segundo, né? Em elétrica, a gente trabalha muito com radiano por segundo, tá? E temos esse outro elemento aqui envolvido, que é a velocidade V, tá? Que normalmente é medida aqui, no nosso caso, em metro por segundo. E temos esse ângulo aqui, né, que é o ângulo alfa, tá? Que normalmente a gente mede em radiano. Pode ser em graus também, tá? Não tem problema. Então esses são os elementos que nós vamos representar aqui, ó. As grandezas, né, envolvidas, né, no fenômeno. Bom, aqui, ó, observe que nós temos essas bolinhas. Então aqui, ó, nós temos as bolinhas aqui, ó, essas bolinhas. Aqui, ó, bolinhas. E observe que tem umas bolinhas que elas estão com uma pontinha e tem umas bolinhas que elas estão com um xizinho. Essa bolinha e esse xizinho aqui representa a corrente. A corrente que vai circular pela espira, tá? Então vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Vamos imaginar aqui o seguinte, como eu falei com vocês, essa espira ela está girando aqui, ó, no interior desse campo magnético. Então se você fizer um corte, aqui, ó, nessa espira, né? Porque aqui está meio em perspectiva, né? Você tem uma visão meio em perspectiva, mas se você fizer uma vista frontal, né? Se você fizer uma vista daqui para cá e fizer um corte, você vai perceber que você vai ter, ó, a espira. Isso aqui são o que? É a bitola do fio. Isso aqui é o fio. Então vai ter um momento em que a corrente ela vai, por exemplo, circular nesse sentido. Se você fizer um corte, né? Você observa que como a gente representa a corrente geralmente por essa flecha, né? Então você tem a flecha, vou utilizar esse rascunho aqui, esse errinho aqui. Então essa aqui é a corrente I. Então esse lado de cá da flechinha a gente representa como uma bolinha. E o lado de cada flecha, que é a outra ponta, a gente representa como um xizinho. Igual uma flecha mesmo, né? Então, ó, ponta da flecha, ponto. Né? Parte de trás da flecha, um xizinho. Então, se você olhar, fizer um corte, nesse momento, para um determinado momento aqui, ó, a corrente I ela vai entrar. Então, do lado de cá, ó, você vai ter um xizinho. Já o lado de cá, você vai ter o quê? Um pontinho. Para essa posição aqui, para a corrente circulando do jeito que está aqui. Então, a corrente ela vai fazer isso, ó. Então, se você fizer um corte, aqui é uma flecha e aqui é uma flecha. Isso aqui é a parte de trás da flecha e isso aqui é a parte da frente da flecha, que é um pontinho. Então aqui, se você observar, ó, pontinho, pontinho, pontinho,
Tá vendo? Flecha, flecha, flecha. E aqui, ó, não tem nada. Aqui não tem nada. Bem, aqui, ó, não tá muito... Ficou muito pequenininho. Mas o que acontece? Quando você bota essa espira para girar, né? Você vai ter a presença de uma velocidade angular, né? Você pegar a espira aqui, ó. Você pegar a espira aqui, ó, botar ela para girar com uma determinada velocidade angular, né? O que acontece? Vamos imaginar, vai circular uma corrente I aqui, tá bom? O que vai acontecer? Aqui nessa espira surge o quê? Um vetor velocidade, né? Velocidade em função da velocidade angular, tá? Então você tem a velocidade angular que você tem uma velocidade linear, né? E aí você pode fazer uma relação entre essa velocidade v, que vai surgir em função dessa velocidade angular, associado ao ângulo entre o campo magnético, que está passando aqui do norte para o sul, tá? Como eu expliquei para vocês anteriormente, né? Esse campo magnético vai ser gerado pela bobina aqui, por esse eletroímã. Então você tem, na verdade, a interação entre duas grandezas aqui. Você tem a interação entre o campo magnético que está sendo gerado pela bobina e você tem o que? A velocidade que surge nos terminais da espira. Então você tem um ângulo entre o campo magnético V, entre a velocidade V e o campo magnético B. Então você vai ter esse ângulo aqui. Esse ângulo eu estou chamando aqui de alfa, tá? Ângulo alfa. Bom, vamos pegar alguns pontos assim bem fáceis, né, para bem tranquilos, pegar uns ângulos bem tranquilos para esse alfa. Então observe que tem determinadas situações em que, vamos imaginar, se você pegar aqui fizer uma circunferência aqui, ó, que é essa circunferência que eu estou representando aqui, ó. Aqui, ó, isso aqui é uma circunferência, tá vendo? Aqui, ó, estou reforçando aqui as linhas da circunferência para facilitar a visualização. O que são essas bolinhas? Essas bolinhas, elas representam as espiras, como eu expliquei aqui anteriormente para vocês. Então observe que quando ela está, vamos imaginar aqui as posições, né? Posição 0, posição 1, posição 2, dá uma reforçada aqui, 3, posição 4, posição 5, posição 6, posição 7. Então você tem aqui, ó, esses pontinhos aqui, essas xzinhos aqui representam o que? As correntes. Essas linhas aqui, ó, é o nosso B. Então você tem o B, tem as correntes nas espiras, tá? E vai ter, aqui no caso eu estou representando, ficou muito pequenininho, mas eu tenho aqui, ó, a velocidade, o vetor velocidade, aqui eu tenho o campo, e aqui eu tenho o ângulo, tem o ângulo alfa. Então vou fazer aqui, melhor facilitar a visualização. Aqui tá meio ruim, vou deixar aqui que tá com mais espaço. Ó, você tem aqui, ó, para essa posição aqui, eu vou desenhar aqui embaixo para facilitar a visualização. Para essa posição aqui, que é a posição 1, ó, eu tenho um pontinho aqui, ó. Então a corrente está saindo, né? A corrente está fazendo isso aqui, ó, está saindo. Ok? Então o que eu tenho? Eu tenho essa velocidade V, certo? Aqui eu tenho o campo magnético, B. E aqui eu tenho o meu ângulo alfa. Então, campo magnético e velocidade. Então, o alfa é o ângulo entre a velocidade
entre o vetor velocidade aqui, né, e a indução B. É porque aqui ficou muito apagadinho, tá? Então esse aqui, ó, campo magnético, velocidade. Entendeu, pessoal? Tudo bem? Até aí? Bem, então o que vai acontecer? Vocês observam que dependendo desse ângulo alfa aqui, ó, né, vocês vão perceber, nós vamos, através desse voltímetro aqui, você percebe que tem determinados pontos em que você não tem tensão. A tensão é zero. O valor da tensão é zero, que é medida aqui nos terminais. Como eu falei com vocês sobre a lei de indução, né? Quando você bota a espira para girar, surge nos terminais dessa tensão, nos terminais dessa espira, uma tensão. Essa tensão, ela surge em função da chamada lei de indução, que nós vamos falar lá na frente. Por enquanto, não dá para falar ainda. Mas, então você bota essa espira para girar, surge uma tensão nos terminais aqui, e aí a gente percebe que tem determinadas posições nessa circunferência em que o valor da tensão é zero. E você percebe que quando essa linha de indução ela está em paralelo com a velocidade, né, o valor da tensão é zero. Então, quando esse ângulo aqui, ó, ele é zero, né? Por exemplo, se você tem o B aqui, ó, você tem o B aqui e tem a velocidade V aqui, ó. Então o B está aqui e a velocidade está aqui. Qual é o ângulo? O ângulo é zero. Então nesse caso a gente percebe, né, que não vai existir essa corrente aqui. Essa corrente aqui ela não vai existir. Então você vai ter só a bolinha vazia, que é o que acontece aqui, ó. Tá? Então, se você for observar nessa posição aqui, ó, específica, né, observe que o vetor velocidade, ó, ele está para cima, porque ela, digamos que ela esteja girando, né, no sentido horário, anti-horário, né? Está girando no sentido anti-horário. Então, observe que a velocidade ela está para cima e aqui a velocidade está para baixo. Então, observe que o vetor velocidade, ele está o quê? Ele forma um ângulo e está em paralelo com o B. Quando isso acontece? Quando o B, velocidade e B, eles estão em paralelo, a gente observa que a tensão, essa tensão V, ela vai ser igual a zero. Então, ó, isso aqui, essa circunferência, né, ela está representando o quê? Está representando a tensão induzida nos terminais da espira, em função o quê? Da rotação. Então, quando eu tenho, né, quando eu tenho essa posição zero aqui, ó, vamos colocar aqui, corresponde a 0 grau, ela vai dar nada. Ela não vai ter nada nos terminais da espira. Por quê? Porque o vetor B e o vetor V estão em paralelo. Quando isso aqui gira, vem para cá, ó, o ângulo foi para quanto? Foi para 90 graus. Então, nesse caso, ó, o vetor velocidade está aqui, ó. O vetor velocidade está aqui, ó. A parte superior está para lá, né? E a parte de cá está para... A parte de baixo está para cá. Então, observe que forma o quê? 90 graus. Então, você vai ter uma relação de 90 graus entre o B e o V. Nesse caso, você tem valores máximos de tensão. Tá? Então, pessoal, observa-se então que ao girar, né, essa espira nesse campo aqui, ó, magnético, a gente observa que a lei de formação, a lei de tensão nos terminais dessa bobina, ela depende do seno desse ângulo alfa. Tá? Então essa tensão aqui, ó, ela vai
Aqui embaixo eu represento como letra E, né? Essa tensão V que está sendo medida aqui, ela depende, ela é proporcional ao seno do ângulo alfa. Depende do ângulo alfa. Então, quando o campo magnético V está alinhado com o campo magnético B, o ângulo alfa é zero. Então, seno de zero vai ser zero. Então, a tensão induzida é zero, que são esses casos aqui, ó, 0 grau. E nesse caso aqui, no ponto 4, é quando dá 180 graus. Então, esses dois pontos, você tem 0 grau. Quando você pega aqui o item 2 e o ponto 2 e o ponto 6, onde você vai ter 90 graus entre a velocidade e o B, o seno é máximo. Então, você vai ter um valor máximo de E. Então, aqui embaixo, eu já coloquei já a relação entre E e o ângulo. Então, a gente percebe, a gente observa, e isso pode ser feito, né, experimentalmente, que essa tensão induzida E, ela é dada pela essa relação aqui, B, que é o valor da indução, vezes o comprimento da espira L, vezes a velocidade, vezes o seno do ângulo alfa. Então, isso daqui surge em função dessa lei aqui, ó, que é a chamada lei de indução de Faraday. Tá? Então, o que a gente faz? A gente representa, pega várias posições, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igual eu fiz aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né, que coincide com o 0. Vai substituindo aqui os valores de alfa, e aí você vai chegando a resultados, como a gente pode mostrar aqui para vocês, ó, posição 0, alfa igual a 0, então E igual a BLV seno de alfa, BLV seno de 0, então dá 0, que são essas posições aqui, ó. Depois, posição 1, 45 graus, então ele já pegou aqui, ó, o ângulo de 45 graus, né, aqui, ó, 45 graus. Então, você observa que dá BLV 145, é 0,707, né, que é R2 sobre 2, BLV. E assim sucessivamente, posição 2, posição 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você vai obtendo diversos valores que são proporcionais ao seno do ângulo. Tá? Então, em que momento eu tenho os valores máximos? Quando eu tenho ângulos de 90 graus. Então, tem 90 graus. Então, seno de 90 dá 1. Então, esse BLV aqui, ó, vai ser o valor o quê? O valor máximo. Tá? E quando eu tiver 270 graus, que corresponde ao menos 90 graus, né? Você vai ter um valor máximo negativo. Isso aqui é o máximo positivo. Isso aqui vai ser o máximo negativo. Tá bom, pessoal? Então, nós podemos fazer a representação do valor da tensão. Se a gente pegar isso tudo aqui, ó, todo esse resultado, e jogar aqui para o gráfico, nós vamos obter isso aqui, ó, que é uma forma de onda o quê? Senoidal. Então, aqui 0. Então, aqui corresponde o quê? O ângulo alfa. Esse eixo aqui corresponde ao ângulo alfa, e esse aqui é o valor do E. Se você fizer um gráfico E por alfa, você vai chegar nesse gráfico aqui, ó. Então, 0, 45, 90, 135, 180, até 360. Tá? O que corresponde isso aqui? Isso corresponde ao nosso período. Isso aqui é o nosso período. Tá? Então, nós temos o período que está associado a essa velocidade angular. Tá? Nós temos aqui o valor máximo positivo, temos o valor máximo negativo, que está aqui embaixo, nessa parte baixa aqui da onda, né, da senoide. Tá bom, pessoal? Então, por hoje, a aula se estendeu um pouquinho hoje, foi até quase 20 minutos, que realmente é um conteúdo que a gente tem que assim, avançar tudo, né, porque se cortar, quebra o raciocínio, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida aí, qualquer coisa, vocês podem manter contato comigo aí, tá? Isso aqui é uma aula importante, que envolve uma série de conceitos dentro da elétrica, que ajuda bastante no entendimento dos fenômenos. Tá bom, pessoal?
Isso aí, forte abraço aí, tudo de bom.